E aí, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo das oficinas culturais da Fundac. Eu sou a Tabita, sou orientadora das oficinas de fotografia coletiva. Estamos aí no nosso triângulo de exposição. Esse vídeo vai falar sobre mais uma etapa e aí a gente dá início ao conjunto, né, de exposição para controle da luz que entra que faz a sua foto. Vamos falar então sobre o diafragma, a abertura da lente, né? O lance de profundidade de campo, nitidez, e aí a gente segue depois falando do ISO, fechando essa etapa aí da fotografia. É muita informação, né? Mas depois na prática isso vai automático e aí você sempre vai lembrar dessa regrinha aí de compensar no ISO, velocidade, abertura. Garanto que depois fica mais fácil. Tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha aí o que espera da gente nessa aula. Hoje a gente começa a falar então sobre o diafragma e a abertura da lente, né? É um dos pontos, né, do triângulo de exposição. Fechando esse triângulo no próximo vídeo sobre ISO, né? A gente já tem a noção básica aí dos 3 pontos da fotografia que faz o controle da luz, né? O que a sua câmera vai capturar, né? Todas essas funções são possíveis também através do celular, pelo fato de existir esses aplicativos, né, que simulam as câmeras digitais mais profissionais. São profissionais que têm esse modo manual, tá ok? Então, a gente está no módulo básico. Essa é a nossa aula 5. Eu sou a Tabita, sou orientadora dessa oficina cultural de fotografia coletiva. Beleza? Um dos pontos importantes, que também é um dos pilares da fotografia, como eu vim falado, é o diafragma que controla a abertura da lente. Com isso, ele controla, né, a entrada da luz na câmera. Então, é praticamente igual essa imagem que a gente visualiza aí na tela. Através desse orifício dentro da lente, também é um fator que controla o que entra, que vai para o seu sensor, que vai ser gravado, né? Então, o que é o diafragma? Muitas pessoas confundem o obturador com o diafragma, porém eles são partes diferentes da câmera e têm funções também diferentes. Enquanto o obturador é responsável por proteger o sensor e se abrir apenas brevemente para deixar a luz passar, o diafragma controla a quantidade de luz que chega até o obturador, deixando a passagem maior ou menor, dependendo da sua abertura, né? Que é a lente que vai te proporcionar esse controle, tá? Essa pequena parte da máquina fotográfica é considerada a íris das câmeras e se encontra dentro da lente. Ele tem, entre outros, um dos papéis mais fundamentais para a fotografia, que é controlar a profundidade de campo. Tá certo? A abertura do diafragma pode se abrir e fechar, permitindo uma passagem maior ou menor de luz para o obturador e para o sensor. Quanto maior é a abertura, mais luz é captada e a velocidade do disparo pode ser maior, diminuindo o tempo necessário de exposição. Então, a abertura do diafragma é medida em números Fs, que é como se fosse uma equação, né? Que são escritas dessa forma: F21, F56, F22. É assim que você vai identificar a numeração que se refere à abertura, né? Sendo que quanto maior a abertura, menor é o número. É o contrário.
É importante entender esse conceito, pois toda essa forma, quando falamos em uma grande abertura do diafragma, é possível saber que o F em questão é bem pequeno. É comum se referir, né, à abertura do diafragma apenas como abertura, que é o nome mais popular que você vai ouvir aí, né? Qual abertura você está usando? Então seria mais ou menos isso. No F2, ela vai estar totalmente aberta, se sua câmera te der essa possibilidade. A gente vai ver nos próximos slides aí. O F8 e o F22 super fechadinha ali, vai entrar bem pouca luz, né? A melhor analogia e a que se tem, assim, né, é comparar com uma torneira, né? Quanto mais aberta a torneira, mais água vai sair. Quanto menor, mais fiozinho de água vai escorrer e aí, né, se a gente fechar totalmente, ela vai diminuir até que não saia mais água, né? A mesma coisa acontece com a lente, né? Ela que vai controlar isso, né? A gente está vendo aqui no GIF do lado, né, abrindo e fechando o diafragma. Como isso funciona na câmera, né? Vamos identificar onde é que ficam essas funções na câmera. O tamanho da abertura do diafragma é indicado em numeração com o F, né? Que é uma equação Fx. Quanto maior o número do F, menor é a abertura. Né? Por exemplo, em 22 teremos um diafragma bastante fechado, enquanto em 2 teremos um diafragma bem aberto, igual aquelas imagens que eu mostrei no outro slide lá, né? Aqui temos a função AV, que vai controlar apenas, né? Você só vai ter acesso de controle na abertura, o restante, ISO e velocidade, a câmera vai fazer automático, tá? Então temos essa opção, né, em cima lá o AV, vai fazer esse lance da abertura. E se você pôr no modo manual, você também vai ter esse controle, junto com o ISO, junto com a velocidade. E aí, para te auxiliar, né, nessa medida aí da luz, temos o fotômetro que fica logo abaixo, ali naquela reguinha. Beleza? Como sempre, né, tem que colocar aqui como se fosse um esqueleto da câmera, para vocês terem essa dimensão de como é feita a imagem, né? Então tá aqui a objetiva, a luz passa por esse buraquinho e vai até o visor sensor, né? Vai para o espelho que vai para o visor. Ela é localizada aqui, ó, nessas câmeras mais digitais, ela fica nessas digitais, não, eu digo mais profissionais, tem esse visor em cima. E aí você também consegue ver, né, qual abertura você está usando através desse visor. Onde você coloca o olho também é possível ver embaixo, digital, do lado da reguinha, às vezes é em cima, essa numeração também. Beleza? Normalmente tem câmeras que você precisa apertar um botão de função e girar essa catraquinha aqui na frente. E tem as profissionais que existe outro um pouco mais abaixo, ali perto do LCD, outro círculo ali que você vai girar e vai conseguir ter um controle manual também da abertura, tá? Aqui tá no modo manual. Então aqui nessa foto você vai ter o acesso a velocidade, a abertura, o ISO e o que você precisar fazer ali. A câmera vai te obedecer, só vai fazer o que você configurar. Beleza? E o que significa esse F, né, da câmera, né? O número indicado do diafragma pode confundir um pouco no começo, mas não é muito difícil de entendê-lo, né? A sigla F é de uma equação, que nem eu venho falando, onde F representa né, essa distância focal da objetiva dividida pelo número. Por isso é o X, talvez, né? Para vocês terem noção, a fotografia ela é muito matemática e física, então ela vai ter sempre esses cálculos, né? Porque hoje em dia já não é tão difícil você
ver o que está focado, porque é digital, você já vê já no LCD. Mas antigamente, né, para não ter que ficar refazendo, eles faziam todas essas contas para também ter esse lance da construção das objetivas e tal, né? Então aqui ele mostra, né, um pouco dessa conta, desse lance de distanciamento focal, que é o mais ou menos o que vai definir, né? Então aqui ele dá o exemplo, ó. Já em 22 teremos uma abertura de 5 milímetros, permitindo, portanto, a passagem de uma quantidade menor de luz que a de 2.8, né? Vocês podem ver que toda hora repete-se, né, muito o controle em si, que é uma abertura pequena, uma abertura grande, que os números são contrários. Isso vai ficar um pouco confuso, mas depois, como eu sempre falo, fica tão natural quanto luz do dia. Bom, e as lentes, né? Como elas interferem na configuração disso tudo aí? Existem muitas lentes no mercado, né? Desde lentes fixas, lentes com zoom, lentes super zoom, as teleobjetivas, né? E aqui eu coloquei a foto de algumas delas mais usadas. Aqui essa famosa 1855, que vem na maioria dos kits de câmeras semiprofissionais. É uma câmera de zoom, ela te proporciona, né, essa configuração de tanto um pouco de grande angular como meio plano. Temos a tele, a famosa 70-300, eu acho, se não me engano, essa daqui. E a 50 1.2, né? Essa aqui, 1855, normalmente ela é 3.5 no 18 e no 55 ela já vai para 6.3. Então ela não vai ter uma abertura de 2, por exemplo, né? A lente vai te limitar muito a isso, tá? Essa 70-300, se eu não me engano, ela é 2.8. Então, ela vai te dar essa abertura do 2.8 até o 22. Então, ela já vai te dar um pouco mais de numeração para você ter esse controle da luz. No lance de você focar, aliás, né, desfocar o assunto e primeiro plano, segundo plano. E a 50 milímetros 1.2, né, que é uma câmera muito difícil de você ter uma boa nitidez usando ela no 1.2, né? Mas ela já em outras numerações, outras configurações, ela já te dá uma imagem com uma ótica sensacional pela essa abertura que a própria lente propõe. Entendeu? Então, às vezes eu até dou essa dica para quem está começando, que me pergunta qual câmera comprar. A câmera, ela pode ser até uma de filme. Se você tiver uma lente que seja uma lente com uma ótica ótima, como é dessas Canon, né? Falando da Canon, porque eu uso bastante Canon. As suas fotos já ficam bem diferenciadas para quem tem, por exemplo, uma 6D e tem que usar uma lente de kit 28-135, por exemplo. Entenderam? Quais os efeitos eu consigo com o controle de diafragma? Bom, é o famoso os planos desfocados, né? E aqui eu coloco alguns exemplos, né, das aberturas. Abertura bem aberta, bem fechada. Na natureza, ó, 28, 32, 16. E aí você, sabendo que sua câmera faz isso, na hora da foto você consegue, né, moldar ela inteira, né? Ah, vou deixar o fundo desfocado porque o fundo aqui para mim não é tão interessante. Agora, se tiver uma montanha, por exemplo, né, você já é legal você ter a profundidade de campo, né? E é onde a gente entra agora, né, falando da profundidade de campo, diafragma e abertura da lente.
A abertura da nossa objetiva vai ser a principal variável que controla a profundidade de campos nas fotografias, né? Quanto maior a abertura, maior a profundidade de campo. Aí eu coloco mais outros exemplos aqui para a gente ter uma noção de distanciamento focal e de abertura, né? Por mais que a gente tenha o digital aí nas nossas mãos, né? É legal a gente ter essas informações porque a gente age mais rápido na hora do clique, né? Aqui você vê fotos na direita aqui com o plano mais desfocado, o segundo plano na esquerda está mais focado, né? Vai depender muito, né? E com isso também vai te trazer a nitidez que você desejar, né? Quanto mais profundidade, mais nitidez a sua foto vai ter, né? Definição. As variações, né? Dessas aberturas. Esse exemplo clássico, né? E aí a gente tem esse simulador online aí, né? Que a gente consegue simular pelo distanciamento focal da pessoa aqui. Te dá por esse link aqui, vocês conseguem ter acesso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu disponibilizo esse vídeo no YouTube. Também tem ele no Classroom como PDF. E de quinta-feira, toda quinta-feira às 19 horas, eu disponibilizo lá no grupo do WhatsApp o link para entrar na aula pelo Google Meet. Beleza? A gente se vê então no próximo vídeo falando aí e encerrando esse assunto de triângulo de exposição. Tá bom? Um beijo.